Fala pessoal, está começando mais um Centralcast e hoje é muito especial, mas como vocês sabem, eu não estou sozinho, estou acompanhado com um grande homem que vai se apresentar. Fala, povo de Deus, né? Sem perder o embalo do jargão aí do Jader. Mais uma vez é com grande prazer e alegria que estamos aqui participando de mais esse Centralcast. E super bem acompanhado, né? Do Vinícius. E hoje, mais uma vez, aí você faz as honras, por favor, tá? Então, hoje é um papo muito interessante. Muito importante. Na verdade, hoje é utilidade pública. Então, desde já, eu já vou pedir para você curtir, compartilhar com seus familiares, porque eu tenho certeza que pode salvar vidas com esse podcast de hoje. E vou pedir para você se apresentar. A nossa psicóloga, Carla Arantes. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? Falar desse assunto tão importante, né? Um assunto que a gente vem trabalhando na conscientização, né? Na importância de mostrar que a vida tem valor, né? Isso é muito importante. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Posso começar? Vai. Então, o assunto de hoje, Carla, né? Como a gente sabe, é o Setembro Amarelo. É um mês do Setembro Amarelo, é divulgado em todo o Brasil, é feito muitas publicidades a respeito disso. Mas vamos lá, eu sou leigo, eu não sei o que é o Setembro Amarelo, e tem muitas pessoas também que não sabem. Eu queria que você começasse a explicar sobre isso. O que é o Setembro Amarelo? Vamos lá. Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. Então, é uma campanha mundial onde se trabalha essa conscientização, a importância do valor da vida, né? Mostrando para as pessoas que elas podem pedir ajuda quando precisar e que o mais importante de tudo isso é viver. Né, que a sua vida tem valor, que a sua vida importa e que existem pessoas que se preocupam com esses que estão passando por esse momento de dificuldade. É bem verdade que as fatalidades, como nós sabemos, elas não acontecem do nada. Sempre tem um processo, sempre acontece alguma coisa lá atrás, antes que, infelizmente, aconteça as fatalidades que nós sabemos que acontecem. E não é por um acaso que surgiu esse programa buscando essa conscientização. Mas, Carla, você como profissional da área, experiente como quais os sinais? O que a gente precisa observar? Quem está perto, eu infelizmente já tive essa infelicidade de saber de situações, eu não presenciei, mas a gente fica surpreso quando a gente sabe que aconteceu esse tipo de situação com pessoas até próximo da gente. Quais sinais, quais sintomas, ou como a gente poderia buscar observar para tentar ajudar, né? É claro que tem a parte profissional, mas tem a parte dos amigos que estão ali, a família que está ao redor de uma pessoa que está sofrendo esse tipo de situação. O que a gente pode observar? Como a gente pode ajudar? Eu vou falar um pouco dentro da área que eu trabalho, né, que é criança e adolescente. Eu já venho há alguns anos, né, trilhando esse caminho com as nossas crianças e adolescentes. E eu gostaria de frisar um pouco, né, relacionado a essa faixa etária de educação infantil, fundamental ensino médio, né, que é uma área dentro da escola, que é o ambiente que eu atuo no dia a dia profissionalmente. Então é um alerta hoje para os pais, né, que muitas vezes estão se esquecendo de observar desses sinais, né? Muitas vezes a gente percebe uma falta de motivação inicial, né? Um isolamento dessa criança ou desse adolescente, às vezes está no quarto, trancado por muito tempo, preso às redes sociais, né? Horas e horas por dia, e isso às vezes passa despercebido diante da correria do dia a dia, né? Às vezes é uma desesperança, é uma falta às vezes de motivação, né, para encarar os desafios da vida. E aí vem a depressão, a ansiedade, e daí vai caminhando até chegar essa terrível fatalidade. Carla, em cima desse assunto, é interessante a gente entender os números. Eu acho que é muito válido porque, como o Homero disse, a gente sabe o que acontece, mas a dor, o calo só aperta quando é alguém próximo da gente, né? Então, às vezes, tem pessoas que estão assistindo aqui, mas não sabem da dimensão que é o índice de suicídios no Brasil, na sua área específica, que é crianças e adolescentes. Eu já tinha visto uma pesquisa há um tempo atrás que aumentou exponencialmente o número de adolescentes que se tentam o suicídio ou se suicidam.
como é que são esses números hoje? Você tem alguns dados para poder apresentar para a gente nessa noite? Sim. Uma pesquisa realizada em 2019 pela OMS, Organização Mundial de Saúde, fala em torno de 700 mil pessoas, né? E aí a gente faz um cálculo diário de 36 pessoas por dia que tiram a própria vida, né? Então isso é muito sério, é algo que precisa ser falado, precisa ser comunicado, porque muitas vezes nós pensamos que está muito longe da gente, né? É uma realidade que está pertinho, né? Às vezes acontece com um amigo de trabalho, com um familiar, né, que está próximo a gente, e muitas vezes a gente não consegue ajudar. Então a importância do falar, do comunicar sobre o suicídio vem daí, né? A conscientização. Uma das coisas que me chamou muita atenção e eu andei dando uma olhada também é que, além desses sinais da criança ficar, né, mais quietinha, mais isolada, tem coisas que acontecem que os pais passam despercebido, né? Por exemplo, o caso de adolescentes que acabam se automutilando, né? É claro que tudo tem uma causa e tem formas de lidar com isso. O que a gente pode fazer? 100% dos casos de suicídio estão atrelados a transtornos mentais, né? Então, muitas vezes, esses casos, por exemplo, de automutilação, né? Essa criança que vem colocando, externalizando essa dor que ela sente e, de alguma forma, ela precisa aliviar isso. E eles utilizam isso como uma forma de alívio. Então, aquela criança ou aquele adolescente que se automutila, muitas vezes ele diz que ele se corta para aliviar a dor da alma, né? Então isso é muito sério, né? É um dado importantíssimo que a gente muitas vezes não percebe. Eles usam casaco, eles escondem as marcas, mas é importante que o pai esteja atento aos braços, né? Às pernas dessa criança, desse adolescente, o que ele tem feito ali no seu escondidinho, né? Dentro do seu quarto, porque muitas vezes é uma fuga e é um momento que eles colocam para fora toda essa dor e esse sofrimento da alma. Dentro desse assunto, eu vejo hoje uma crise de identidade na juventude. Hoje você vai na rua, tem jovem com cabelo azul, cabelo rosa, e a gente sabe que isso tem um porquê, né? Hoje a gente tem o poder das redes sociais, os jovens estão mergulhados a fundo nas redes sociais. E eu, por exemplo, eu não sou tão velho assim, né? Tá jovem. Vamos ajudar, vai lá, continua. Mas eu, por exemplo, eu não tenho redes sociais, né? As pessoas falam assim, você tá velho, né? Porque realmente eu não tenho Instagram, nunca tive, tem um da empresa que eu olho, mas pessoal não tive. A última rede social que eu tive foi Orkut. Então, os irmãos sabem mais ou menos a minha idade aí. Não tá velho. Mas, enfim, mas na minha juventude não tinha rede social. Então, assim, acabava que a gente olhava para quem? Quem que era, teoricamente, que nós somos cristãos, nós não temos ídolos, mas as pessoas externas que seria referência para nós, né? Além dos pastores, fora da igreja. Mas tinha cantores, né? Cantora, jogadores de futebol, esportistas. E hoje a gente vive um mundo com muita influência pelas redes sociais. Tem influenciador de tudo quanto é jeito, né? Tem um que imita foca, isso para os jovens, né? Tem outro que pinta o cabelo de rosa. E acaba que formam grupos, né? Uns que gostam desse influenciador, outros que gostam desse, e começa a imitar para poder se identificar em um certo grupo. O quanto que isso tem atrapalhado o desenvolvimento dos nossos jovens, nossas crianças, influenciado diretamente nessa confusão, nesse conflito de identidade. E o que isso pode influenciar, por exemplo, a chegar ao ponto de se suicidar? Hoje, isso que você está falando, né, tem muito a ver com a questão de viver a vida do outro, né? Hoje as redes sociais, elas acabam gerando isso, né? Principalmente nas crianças e adolescentes que não têm uma maturidade ainda de vida, né? Então, eles acabam olhando esses ídolos, né? E às vezes eles querem viver a vida desses ídolos, né? E aconteceu um fato muito sério, uma adolescente que eu atendi, e ela estava, né, nesse processo de suicídio, tentativa de suicídio, automutilação, e nós fomos entender o fundo, né, do problema emocional dessa adolescente, e ela fez esse comentário: tem uma cantora, né, de tal banda que eu gosto e que ela cometeu suicídio. Então ela estava no auge dos problemas e esse foi o resultado que ela encontrou para dar fim aos problemas dela.
Então, assim, a influência, o poder da influência hoje, da internet, na vida das crianças e adolescentes, ela tem sido muito forte, né? Porque hoje a maior parte do tempo deles é depositada, né, nas redes sociais. Então, eles vivem mesmo, não a vida deles, mas a vida do outro, né? Então, é muito importante a gente trazer essa realidade, a importância das nossas crianças e adolescentes estarem na igreja, né? Ter pastores, ter referências, ter liderança, né? Que eles possam encontrar essa referência de fato, que vão estar próximas, que vão acolher, que vão ouvir. Por isso a importância, né? Pai e mãe, você que está nos ouvindo neste momento, não deixe seu filho em casa, né? Como o pastor Elias fala, traga para a escola, traga para a EBD, porque aqui será gerado, né, um futuro de esperança, um futuro muito bom para as nossas crianças e adolescentes. E quais são os cuidados que o pai tem que ter com as redes sociais do filho? Hoje existem muitas facilidades para você monitorar isso, né? Eu brinco lá dos pais que eu atendo na instituição que eu trabalho. Hoje já existem até programas para que os pais possam estar mesmo tendo acesso, né? Controlando o que o seu filho está vendo, o que ele está acessando, quais são os vídeos que eles estão vendo. Então isso é muito importante. Hoje existe essa facilidade de acompanhar, né? Bem de perto, porque eles chegam numa etapa da vida que eles querem ter a vida deles, né? E aí vai invadir a minha privacidade, é a fala deles, né? Mas nós, né, que trabalhamos com essa faixa etária, nós precisamos sim estar próximos, ouvindo, né, trazendo para perto e acompanhando de perto o que está sendo acessado, a influência que está sendo gerada nos corações deles. Uma coisa que me preocupa, eu como pai, eu sou pai de 3 filhos criados, todos criados, graças a Deus, estão firmes na igreja, mas isso não quer dizer que a gente não tenha passado pelos perrengues normais que a gente passa como adolescente, né? Mas tem uma corrente, eu não sei se eu posso dizer assim, que fala muito dessa questão da privacidade. Não, você tem que preservar a privacidade do seu filho. Mas até onde vai isso? Né? Eu lidei com isso dessa forma. Tudo bem que eu tenho que preservar a privacidade do meu filho, mas por uma questão de segurança, essa privacidade algumas vezes eu mesmo invadi. E assim, usando aquele termo do pai raiz mesmo, vem cá, mostra esse celular aqui, me dá aqui, tira a senha aí que eu vou dar um baculê aqui no celular. Algumas vezes eu fiz isso, mas visando justamente a segurança, né? Muito bem que tem a igreja que ajuda, muito bem que tem pastores de referência, tem líderes que são referência, mas uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui é o seguinte: o papel dos pais aí. Muitas crianças a gente percebe que sofrem porque quando você puxa a ponta do fio, você vai ver que houve ausência, na verdade, dos pais. Os pais foram omissos em algumas questões e a gente não pode ignorar, isso é um fato. E aí, gente, eu sou muito sincero aqui, a gente não vai tapar o sol com a peneira não, tá? Tanto gente que está dentro ou fora da igreja acaba vacilando nessa questão. A ausência dos pais, aí tanto o pai quanto a mãe, em acompanhar, em monitorar, em ajudar emocionalmente esse filho. É claro que a gente não vai ter dados aqui para falar de maneira bem firme, mas a própria experiência deve falar muito disso. Você deve ter vivenciado, percebido nesse seu período de experiência, são mais de 17 anos, né, lidando com isso. Isso eu não vou dizer que é determinante, mas isso pesa, com certeza, né? Sem dúvida, né? A figura do pai, da mãe ou do responsável que cuida, ela é fundamental, né? Hoje eu digo que falta diálogo, falta conversa, falta sentar à mesa, né? Falta o bater papo às vezes na hora do almoço, se reunir da família, falta ouvir essa criança e esse adolescente muitas vezes e entender os problemas, porque às vezes eu escuto assim, mas criança e adolescente não tem problema, né? E hoje nós estamos vivendo uma realidade muito diferente da nossa. Nosso tempo, talvez poderíamos dizer isso, né? Mas hoje é uma realidade muito diferente. Hoje eles têm sim problema, eles passam sim por um quadro de depressão, angústia, ansiedade. Isso é uma realidade. Isso é comprovado cientificamente. São doenças que estão sendo instaladas e nós precisamos cuidar, né? E a conscientização é muito importante por isso, porque a família hoje precisa estar em alerta. Então, se falta o diálogo, se falta o chegar para perto, se falta o
carinho, se falta atenção, né? Às vezes um abraçar, o eu te amo, né? Vai faltar sempre algo na vida dessa criança e desse adolescente, né? E uma coisa que eu escuto muito dos meus adolescentes é: tia, o que eu consigo falar com você, eu não falo com meu pai e minha mãe, né? Então, olha aí, né? Onde nós estamos, né? Errando com essa sociedade, onde nós estamos errando com essas crianças e adolescentes. Eu acho que o trazer para perto é o melhor caminho. É dizer: olha, o papai e a mamãe está aqui, você vai precisar sim obedecer regras, você muitas vezes vai ouvir o não, mas entenda que tem alguém aqui que te acolhe, que te ama e quer ver você vencer. Então, esse é um ponto que o Homero puxou, que é muito interessante. E me chama muita atenção, porque eu sou uma pessoa que eu fico refletindo muito no passado e o que a gente está vivendo hoje, né? O conservadorismo faz isso, né? A gente vê o passado para ver o que deu certo e corrigir o erro. Mas, Carla, eu vejo assim um fenômeno com a internet que, ao meu ponto de vista, é muito perigoso. Por quê? Hoje você tem informação de tudo na internet. Tem profissional de tudo. Você vê médicos lá velhinho fazendo dancinha no TikTok para gerar conteúdo, que chega a ser até estranho, né? Uhum. Mas qual que é a minha preocupação? A gente sabe que também produzir conteúdo na internet monetiza, gera renda. E eu tenho percebido o quê? Que ninguém produz conteúdo 24 horas. Não tem tanto estudo também que nunca acaba. E acaba o quê? Começa a ter muitas contradições a respeito de vários assuntos, principalmente na área médica, na área de criação de filhos. Então, toda hora que você abre um Instagram ou um YouTube, tem lá um vídeo curto, um corte, te ensinando como educar seu filho. O Homero falou sobre a questão da disciplina, de quando os seus filhos eram menores, pegar o celular, dar uma olhada. E a gente percebe que há uma linha entre os psicólogos, principalmente, que fazem conteúdo na internet, que é contra isso, que defende essa tal privacidade, que a criança tem que ter sua privacidade, ela é dona de si, e ao mesmo tempo você não pode corrigir seu filho mais, entendeu? Não pode corrigir. E eu, observando esse aspecto como um todo, o que eu percebo? Falta disciplina, porque eu, apesar que não sou muito velho, mas eu cresci num lar com muita disciplina. Acredito que o Homero também, você também. Uhum. E era assim, o pai tinha uma autoridade sobre nós. E nós obedecíamos, né? Não quer dizer que eu estou aqui apoiando que tem que bater o tempo todo. Não, mas nós tínhamos disciplina. A escola tinha mais disciplina, tinha regras específicas, os professores eram mais respeitados. Então, assim, sobre isso, eu penso assim, que essa falta de disciplina acaba que tem gerado essa mente muito solta para os adolescentes, para os jovens, tipo assim, eu posso tudo, eu faço o que eu quero, eu sou dono de mim, e acaba que essa cabeça vazia, sem um certo respeito, pode encaminhar para um caso de suicídio, por exemplo, ou de automutilação, nessa falta de buscar algo para si? Sim, sem dúvida, né? Hoje as crianças, eles acham que eles podem fazer o que eles querem, né? Então, assim, na escola tem regras, né? Dentro de casa tem regras, na igreja vai existir regras, né? Então nós precisamos realmente mostrar a realidade do mundo, né? Então, se eu caminho na criação de um filho sem regras, sem limites, o que ele vai ser na sociedade, né? E graças a Deus, assim, eu sou privilegiada porque eu sou psicóloga, mas eu trabalho numa instituição cristã. Então a gente pode, né, fazer um link da psicologia com a Bíblia, né, com a palavra de Deus, com os valores. Então isso é muito importante. E a Bíblia ensina que a correção, né, é saúde, né, vai trazer vida e ela é necessária. É claro que o bater, o espancar, isso jamais nós vamos apoiar, mas o limite ele é fundamental, porque se a gente não der o limite em casa, eles vão encontrar outras coisas lá fora, né? Então, para que a gente faça como prevenção, é um cuidado, é um amor. O limite faz parte do amor, né? Então, o pai e a mãe que ama, ele educa, ele dá limites, ele dá regras, né? Claro que tudo com muito amor, de acordo com cada personalidade, porque cada filho é de um jeitinho, né? Tem as suas particularidades, tem a sua singularidade, mas de acordo com o dia a dia da família, é necessário sim, né, ter a regra e a disciplina. Então, Carla, em cima disso, sobre a disciplina, tem até um psicólogo muito famoso que parece sobre criança, que é o Rossandro Clichê, se não me falha a memória, que fala que o amor ele vem pela disciplina, né? E não pelo excesso de deixar fazer o que quer. Mas eu quero te fazer uma pergunta, que assim, a gente vive num país
que a gente sabe que a segurança em si, né, há uma romantização em relação a bandidos, essas coisas. E eu sei que o suicídio, ele é uma coisa assim que você não pode falar muitas coisas, a televisão não pode relatar sobre suicídio, porque existem gatilhos, né, que pode gerar a pessoa que tem o pensamento suicida, em querer suicidar. Eu sei disso e eu morava no Espírito Santo e todo dia a terceira ponte era fechada porque tinha alguém pulando, né, e era triste porque não podia falar o que era, falava que era problema técnico, né, a mídia falava assim. Mas hoje a gente vê no Brasil, a indústria audiovisual, a televisão, tem feito muitos programas, seriados, contando histórias de pessoas que cometem crimes, né? Romantizando o crime em si. Isso também pode influenciar para essas pessoas que têm um desejo de fazer algo mal ou até pensar contra si próprio. Quando você vê, por exemplo, casos que chocaram o Brasil de pai que mata criança, e isso vira um seriado e aquela pessoa vira um astro. Como é que você enxerga isso? Isso influencia também nos nossos jovens adolescentes? No caso do suicídio, Vinícius, o importante é falar sobre o assunto, né? Então, por isso também da campanha, né? Quanto mais divulgar que a pessoa pode buscar ajuda, né? A necessidade de falar sobre o assunto, que ainda no nosso século é um tabu para algumas pessoas, né? Tratar sobre esse assunto, principalmente às vezes dentro da igreja, né? E é muito importante a nossa igreja estar aberta, né, a isso, a falar sobre esse assunto, porque nós vamos salvar muitas vidas, né? Falando que existe saída, né? Que não é o fim, que esse problema não é o fim da vida dela, que ela pode pedir ajuda, ela vai ser ouvida. Isso é muito importante. Diferente no caso dos homicídios, né? Que aí sim, foi o exemplo que você trouxe, pode ser um gatilho na mente de um psicopata, por exemplo, né? Então, ele viu aquela cena, né? Aquilo ali ficou legal, virou filme, então eu vou me tornar um astro como essa pessoa, né? Então, assim, esse paralelo é muito importante, porque na questão do suicídio a gente precisa divulgar sim. Nós precisamos falar sobre o assunto cada vez mais, para que mais vidas possam ser salvas. Eu acho muito importante também, você tocou num ponto que eu acho que é assim crucial. A conscientização, né? Mas a busca de ajuda, né? De novo, não é de hoje, a gente sabe que existia, eu acho que hoje diminuiu um pouquinho mais, mas sempre existiu muito preconceito com relação a buscar ajuda de um psiquiatra, que é um profissional da área, que vai te medicar de maneira certa, e a buscar ajuda de um psicólogo, a buscar ajuda com a própria terapia. Isso aí são ferramentas que existem, mais do que comprovado, e que podem nos ajudar. Então, sempre teve muito preconceito. E até tem gente na própria igreja que entra em parafuso, já tá com problema. E entra naquele sentimento de culpa. Como é que pode? Eu sou um cristão, eu oro, eu leio a Bíblia, eu tô tendo a minha vida, tô buscando levar a minha vida espiritual da melhor forma possível e tô passando por isso. Sim, querido. O nosso próprio Senhor disse que no mundo nós teríamos tribulações, né? Mas ele venceu o mundo. Só que não existe cristão que não vá passar por lutas. Não existe cristão que vai passar por crises. Eu falo isso de carteirinha, né? Tive minhas crises ao longo da minha vida e de vez em quando eu tenho. Enfim, mas existe ajuda. O mais importante é a gente buscar ajuda. Existem opções de tratamento e seria bom a gente falar um pouco disso e incentivar de fato, para que daqui a pouco a gente não tenha que amargar, poxa, recebeu notícia de um pastor, de um obreiro, de uma irmã de dentro da igreja que infelizmente passou por esse tipo de fatalidade, né? Isso é muito sério, né? Tristezas, dores, traumas, decepções, angústia, todos nós um dia vamos passar por isso, né? Esses são sentimentos que fazem parte da vida, né? Da vida do ser humano. Então, num dia nós vamos chegar a um ponto desse, né? Mas o mais importante é como lidar com tudo isso, né? É claro que a gente tem a fé, a certeza de que Deus cuida de nós, mas os sentimentos e as emoções, elas fazem parte do nosso corpo, né? Então, assim, se a gente não consegue superar isso, a gente chega a esse ponto, né? Senão não teríamos pastores, né, que se suicidam, pessoas que têm a plena consciência e a certeza que Deus está com ele, mas que chega um momento da sua vida que ele acha que não tem mais jeito, não existe mais um caminho, uma solução para aquele problema. E ele acha, né, ali envolvido nos seus problemas e nos seus pensamentos, que a morte é a única solução, né? Então falar disso, tratar é fundamental.
fundamental. O tratamento hoje, né, a realidade está muito aberta. Então, hoje nós temos muitos profissionais até dentro da igreja, né, psicólogos, psiquiatras, que são profissionais constituídos por Deus, né? Eu creio dessa forma, eu tenho a minha profissão como uma missão e eu tenho certeza que cada pessoa que entra, tanto na minha sala no colégio como no consultório, são pessoas enviadas por Deus, né? E Deus levou aquelas pessoas ali e eu tenho certeza que eu vou ser um canal de bênção na vida dessas pessoas, né? Então existe sim saída. Às vezes temos a vergonha de falar dos nossos problemas. Né? Às vezes eu estou numa posição de destaque. Como que eu vou falar que eu estou passando por isso? Mas é tão importante quando a gente reconhece a nossa pequenez, né? Dizer, eu não sou nada, eu dependo primeiro de Deus e depois de um profissional para me apoiar, para me ajudar, para me acolher, para me ouvir e caminhar comigo diante desse problema. Então procure sim ajuda, né? É muito importante fazer o tratamento medicamentoso aliado à terapia com o psicólogo, né? Isso é fundamental para que o indivíduo saia, então, dessa tristeza profunda, desse momento de dor e sofrimento e venha vencer e, em nome de Jesus, não chegue a esse ponto aí da questão do suicídio. Então, vamos lá. Você tocou num assunto que eu não sei nada. Estou aqui para aprender. Então, um profissional, não sei nada. Eu quero aprender sobre o assunto. Eu tenho certeza que pessoas também nos assistindo que também podem estar pensando assim, tá, identifiquei na minha casa. Tem uma criança, ou seja um adulto, um velho, porque como você mesmo disse, o índice de pastores que suicidam no Brasil e no mundo está altíssimo. Pessoas maduras, conscientes, né, com muito esclarecimento. Mas vamos lá, identifiquei. Tem um problema dentro da minha casa, seja qualquer pessoa. Primeiro ponto, há uma confusão que a gente não entende o psicólogo e o psiquiatra. Eu queria que você fizesse essa separação. E qual ajuda procurar primeiro? Eu tenho que ir no psicólogo ou tenho que ir no psiquiatra? No caso da depressão, né, uma doença, né, já foi comprovado cientificamente. Existem questões ali dentro do corpo do indivíduo, né, às vezes a hereditariedade, outras questões que levam à depressão. Então é uma doença que precisa inicialmente ser tratada com medicamentos, né? Então existe o psiquiatra que vai prescrever a medicação e a terapia é um aliado. O psicólogo é aquele profissional que vai trabalhar junto com o psiquiatra, né? O psicólogo vai trabalhar com sessões, uma vez por semana. A pessoa vai ter um encontro ali com o profissional da psicologia que vai trabalhar com ele estratégias para ele superar aquele momento, né? Então é um conjunto, é um combo, né? O psiquiatra com a medicação e o psicólogo com a terapia para então a gente conseguir erguer, né, essa pessoa que está diante dos problemas. Não é qualquer médico que vai prescrever um remédio para você, principalmente se você tem algum problema relacionado à tua psique, à tua cabeça, à tua mente, né? Eu conheço uma história na família que o negócio ficou tenso, tá? Ficou estreito. O médico prescreveu um remédio para um parente meu, ele não era da área, e simplesmente esse parente começou a ter efeitos colaterais do remédio. Mas dizem que medicamentos para psicológicos dão muitos efeitos colaterais, é verdade? Sim, sim. Tem os efeitos, né? Tem o lado bom que trata, mas também tem a questão da contraindicação, né? E dos efeitos colaterais aí. Mais um motivo para você procurar o profissional certo que vai fazer aquela medicação. E quando eu soube da história, até conversei. Cara, quem foi que prescreveu? Ah, foi fulano e tal. Cara, qual é o CRM dessa pessoa? Não é psiquiatra. Ó, deve estar dando algum efeito colateral. Conclusão, foram pesquisar, eram efeitos do remédio, que não era o remédio o certo. Conclusão, foi para o profissional indicado, para um psiquiatra, e aí sim, foi se prescrever o remédio corretamente e, conclusão, equilibrou-se a situação. Então, existem técnicas terapêuticas, existe o profissional que faz a medicação profissional da área, né? Então, como ela falou, é um combo. E a terapia, ela entra ajudando, primeiro, eu não tenho o menor demérito de falar, tá? Lá em casa todo mundo faz terapia. Que maravilha. Todo mundo faz. Eu entrei na roda agora, estou entrando na roda agora recentemente. Isso aí. Mas uma coisa muito importante é você estar diante de um profissional que foi treinado
para aquilo, e você está num ambiente seguro. O que é ambiente seguro? Aí sim, a gente vai falar de privacidade. A sua privacidade está preservada ali, para que você conversar com aquele profissional, para você se abrir e dizer tuas dores para uma pessoa que não tem vínculo emocional com você, né? Eu acho que nesse ponto, eu acho que é o ponto mais importante da terapia. E você não vai ficar preocupado, poxa, eu abri tanta coisa para ela, agora como é que essa pessoa vai me olhar agora? Ela vai mudar o olhar que tinha, por exemplo, de admiração comigo, alguma coisa assim, por conta do vínculo emocional. Com um profissional treinado para isso, ele não tem vínculo com você. Ele é um profissional treinado para aquilo. E até você vai poder falar de coisas sem ser julgado ou ter algum desse tipo de problema que pode travar na hora de você conversar e chegar à conclusão de que você consegue viver. E outra coisa, um dos grandes enganos que o pessoal tem, né? Acha que o terapeuta ou o psicólogo vai te dar as respostas. Não, ele vai te conduzir para que você entenda a sua vida e chegue àquela resposta. É isso mesmo? Isso mesmo. Ajuda né? aí. Como você acabou de falar, essa questão, tanto o psiquiatra como o psicólogo, ele trabalha estudando, né, a mente. Então, a gente estuda as psicopatologias, a gente estuda como funciona o cérebro, né? É todo um processo de estudo voltado para a mente, para a saúde emocional, né, e mental. Então, um profissional da cardiologia, né, ou um outro profissional de outra especialidade, ele não vai estar estudando a fundo aquilo ali que é a mente, né, que gera todas essas questões emocionais, né. Então, é muito importante, sim, buscar o profissional correto, né, e o psicólogo é um processo, né. Tem gente que acha assim, e um dia eu vou lá e vou resolver meu problema e não preciso voltar mais. Aí abandona a terapia, não volta mais, ou, não gostei daquele profissional, porque aí quando toca na ferida é um pouquinho mais complexo, né? Aí eu abandono a terapia e não volto. Ou eu mudo de profissional. Então é importante dar sequência ao tratamento, né? Você forma um vínculo inicial, não é um vínculo de amizade pessoal, não é um vínculo familiar, mas é um vínculo de profissional e paciente, né? Então é importante ter, sim, esse vínculo profissional, você se sentir à vontade, né? É alguém que vai estar ali para te acolher e te ouvir toda semana. Então, vocês precisam construir, né, uma relação ali profissional e você precisa confiar nessa pessoa, né? Porque falar sobre si não é fácil. Não é fácil, né? verdade. Principalmente falar os seus problemas. Com certeza. Né? Então, isso leva muitas pessoas a não buscar ajuda, né? Um outro ponto que é importante tocar, já falando de tratamento, você começa com um profissional, com um terapeuta ou psicólogo, isso não quer dizer que você é obrigada a seguir até o fim. Acontece, como aconteceu lá na minha casa, o pessoal trocar. Ó, não estou me dando bem com esse profissional que eu vou ter que trocar. Graças a Deus, tem uma empresa que tem um plano de saúde muito bom e dá pra gente fazer. Trocou de profissional, chegou a trocar 2, 3 vezes de profissional, até acertar com aquela pessoa que sentiu aquela confiança, sentiu melhor para seguir adiante com o tratamento. Gente, uma coisa importante não pode parar o tratamento, precisa começar. Se você percebe que precisa, que tem buscar ajuda, por que não buscar? Por que ficar dando voltas e sofrendo com uma situação que um profissional pode simplesmente te ajudar a você? É você que vai conseguir os atalhos, é você que vai conseguir as respostas, o profissional vai te orientar para passar por aquele processo, não é verdade? Isso é. Dá para trocar se for o caso, né? Dá para trocar, mas existem linhas de trabalho, né, dentro da psicologia. Então, cada profissional segue uma linha, né, de pensamento, de filosofia, e muitas vezes não bate, né, com as ideologias ou com o pensamento do paciente. E aí sim, né, vem a necessidade da troca. Eu sempre oriento, se você é um cristão, busca alguém que tem, né, os mesmos pensamentos, as mesmas crenças, vai em alguém que vai conseguir caminhar com as suas ideias também, né, porque não adianta divergência ali dentro do ambiente profissional, né? Então você pode trocar, né, sendo esse caso, e é importante dar continuidade, porque tem muita gente que se dá alta, né? E aí some do tratamento. Já tô bom, então não preciso mais de psicólogo, né? Larga isso e lá ficar contando minha vida, né? Mas a alta quem dá é o paciente, é o psicólogo. Então não pode sair, parar a terapia por conta própria. Precisa receber alta para finalizar o tratamento. E acontece casos de a pessoa ir direto no psicólogo, não passar por um psiquiatra? É comum também? Sim. E atrelar uma outra pergunta. A pergunta que eu fiz anterior sobre psiquiatra, psicólogo, né? A depressão, geralmente, você percebe. Porque a pessoa se fecha, né? Mas eu já vi casos de pessoas que estavam bem,
tava rindo, brincando, no outro dia, puf, suicidou. Por exemplo, adolescentes hoje se mutilam muito, né? Provavelmente alguém que está assistindo pode ter em casa uma criança que aparenta estar bem, mas está se cortando. Como fazer? Como agir? Que sinal que ela está dando? Então, existe a questão da depressão silenciosa, né? Que muitas vezes a pessoa está sorrindo, está brincando, mas por dentro está em sofrimento. E muitas vezes a gente não consegue identificar. É aí que chega mais rápido a questão do suicídio, né? Porque ela não dá nenhum sinal, então ninguém percebe que ela está isolada, que ela está triste, que ela está, né, se afastando das suas amizades. E aí, de repente, dentro daquele sofrimento, ela acha que a solução seria essa, né? E infelizmente chega a esse ponto, né? A automutilação é muito importante você observar os sinais físicos mesmo, né? Então, assim, a criança às vezes deixa no estojo. Eu já tive casos em que a criança desmontou o apontador e pegou o estilete, né? Estiletezinho do apontador, né? É isso aí. Pegou aquilo ali e tava usando. Na própria escola, foi pro banheiro e cortou os braços, né? N situações. Então, assim, são sinais muito físicos no caso da automutilação. Então, é importante para observar, tá andando muito de blusa de frio, um calor terrível, tá com blusa de frio. Levanta aí essas mangas, o que tá acontecendo? É importante estar observando, né? Porque às vezes são coisinhas mínimas que já são indicativos de que algo não vai bem. Eu lembrei de um negócio aqui agora, desenho. Importante. Às vezes fica desenhando coisas, sei lá, um rosto chorando, triste, ou um bonequinho morto. Tem a ver isso também? É sinal? Com as crianças e adolescentes, a gente trabalha, principalmente as crianças, né? Muito a ludoterapia, que é a arte do brincar. A gente trabalha muito com a questão dos desenhos, porque o desenho fala muito sobre os sentimentos, né? E a criança, ela se expressa com muita facilidade. Então, quando a gente fala, desenha sua família, né? E ela desenha ali alguém que está faltando, né? Algum sofrimento, e isso traz para nós, profissionais da psicologia, um caminho para trabalhar com aquela criança. E muitas vezes acontece, né? Ela pegar o lápis preto e riscar toda a folha, né? Ou ela rasgar a folha com raiva. São vários sinais, né, indicativos de que algo não vai bem naquela cabecinha, né? Então, nós precisamos estar atento aos sinais, e os né? pais, E né? ajudar. No caso da escola, a gente caminha muito com orientação, né? Então, é mais fácil ter o profissional, por isso a importância do psicólogo dentro da escola, né? Já está atento a esses sinais. Então, o professor, por exemplo, quando observa alguma coisa na sala, já solicita esse apoio. E aí a gente consegue caminhar junto com a família, a escola, fazendo essa ponte. Só quero fazer mais uma questão aqui, em cima desse assunto, que é interessante. Eu tenho um filho de 7 anos, que está no primeiro ano, né? Está na escola. E, assim, é uma escola cristã, graças a Deus, escola muito boa, estou muito satisfeito. Mas a gente percebeu, na última reunião de pais que teve, o desinteresse dos pais em estar próximo dos filhos, acompanhando. Você percebe, você trabalha dentro de uma escola, você percebe que hoje há uma terceirização da educação dos filhos para a escola, e isso também tem ajudado a aumentar essas estatísticas tristes, né, que é a depressão na juventude, o suicídio. Infelizmente, sim, Vinícius, né? Essa semana mesmo eu tive uma experiência de um atendimento com uma mãe que ela me disse assim, tia, eu fui muito omissa na criação da minha filha. E o meu marido criou ela, praticamente. Eu trabalhava muito o dia todo fora de casa. E esse ano, ela se atentou a uma fala da filha, que a filha disse assim, eu queria voltar, mãe, ao período da pandemia, mas eu não queria que ninguém sofresse, né, com Covid, com máscara, mas eu queria aquele período que a senhora ficava em casa comigo. Né? Como isso é forte, né? Ouvir isso de uma criança. E essa mãe, a ficha dela caiu. Falou, opa, que mãe que eu estou sendo, né? Onde eu fiquei esse tempo todo, que minha filha foi criada pelo esposo e ela estava ali negligente, né? Nesse acompanhar, principalmente de uma menina que precisa tanto dessa figura, né? Da mãe, lado a lado. E essa mãe, às vezes, pelo trabalho, pela luta do dia a dia, acabou deixando e terceirizando, né? Talvez um pouco para a escola, um pouco para o pai dessa criança, o papel que seria dela como mãe, né? Então, isso é muito importante, que sirva de alerta para os pais que estarão nos assistindo, né? Qual seria? O tempo tá... Se a gente for deixar aqui, a gente vai falar a noite inteira. A gente tocou em muitos pontos importantes aqui. Eu vejo que o papel dos pais ali é predominante, né? É importante, é claro que é importante em tudo isso.
Mas qual seria, assim, aquela mensagem que você daria para condensar, ou tentar, é claro, que é muito vasto, né? Tentar condensar o que a gente conversou aqui hoje. Voltando para a questão do Setembro Amarelo, né, que é o nosso foco aqui hoje, né, eu diria que as pessoas não deixem de buscar ajuda, né, e que a vida importa. Por mais que você esteja passando por um momento de dor, de sofrimento, esse momento vai passar, né, porque quando nós estamos num problema, a gente não enxerga o futuro, né, lá na frente. Então eu diria assim, pense que existe uma saída, existe solução, né, existe alguém que pode te ajudar, então a solução é falar sobre o problema, né? Então não se cale, não pense que é o fim. Nós estamos aqui, né, para te ajudar. Se você é da Central, nós estamos à disposição, né? E Deus com certeza vai colocar pessoas no caminho, né? Deus vai mostrar a direção. Então não perca a fé, não perca, né, a certeza de que Deus te escolheu para um propósito e tenha certeza que falar é a melhor escolha. A esperança. Sempre haverá esperança. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? É importante também porque a gente sempre alia aqui os assuntos relacionados com a palavra de Deus também. É extremamente importante também a pessoa estar inserida, fortalecida em uma comunidade de fé, numa igreja como a gente aqui, como Central, porque eu tenho certeza que também isso contribui muito, né, para a pessoa sair de uma situação como essa. É um assunto muito interessante, complexo, e que bom, né, que nós estamos falando disso hoje, porque, como já falamos no início, né, foi negligenciado por muitos e muitos anos. E confundido isso até mesmo como um demônio, como coisas que não provém de Deus, né, e realmente é uma doença. Mas eu acho, assim, que ficou bem esclarecedor. Homero, tem mais alguma colocação, mais alguma pergunta? Não, eu só quero agradecer a oportunidade de participar desse Centralcast tão importante, com um assunto tão pertinente. Eu acho que não esgota aqui, com certeza a gente vai ter outras oportunidades de tratar desse assunto, dando uma outra abordagem de maneira completamente diferente, porque há necessidade, porque a coisa é muito sutil, né? Hoje em dia, infelizmente, é muito sutil, porque eu vejo assim, a influência das mídias sociais daí a necessidade do profissional, de você perceber se aquilo ali é um modismo, se aquela criança, aquele adolescente está entrando nessa por modismo ou se realmente é uma doença, porque existe um mix disso, infelizmente, né? E aí a necessidade de profissionais. Eu acho que tem que valorizar muito o profissional da área da saúde mental, tanto psiquiatra quanto psicólogo. E eu fiquei admirado de saber que ainda não existe uma lei que exija a presença de um psicólogo nas escolas. Eu, na minha ignorância, achava que isso já era lei, mas infelizmente, né? Mas, poxa, os números, os dados falam por si. Já passou da hora de se tornar realmente legal e garantir que todos estejam perfeitamente assistidos. Obrigado, Carla. Foi um prazer muito grande esse bate-papo aqui. Como eu falei, não vai se esgotar, tem muito mais coisas para falar. E agora é com você aí. Eu que agradeço o convite, né? Eu amo falar sobre a minha profissão. São anos nessa estrada e hoje eu falei para uma estagiária, eu não poderia escolher profissão melhor, né? Porque eu tenho certeza que Deus nos chama com um propósito, né? E eu fui escolhida para ser psicóloga, né? E eu amo o que eu faço, amo ajudar pessoas, amo trabalhar com vidas, né? Então foi um prazer enorme estar aqui. Quando precisar, né, vamos tocar em outros assuntos. Tem muita coisa dentro da psicologia que precisa ser falada e as vidas estão aí carecendo, né, de ouvir não só da psicologia, mas também da palavra do Senhor, que a gente consegue, né, fazer essa junção maravilhosa. Muito obrigada. Legal. É isso aí. Então, você que nos assistiu, eu peço mais uma vez, joinha para curtir, compartilhar. Se você ainda não está inscrito no canal, vai lá. E aperta o sininho também, porque verdade. Cada vez que subir um vídeo novo, você vai ser avisado que tem um vídeo novo para você assistir. Compartilha com o máximo de pessoas possível, porque pode ter alguém na sua família que precisa dessa informação. E estamos aqui para poder transmitir vida. E essa é a informação de hoje, né? Sim. Queremos vida. Jesus é a vida. Amém. Deus abençoe vocês.